Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 31 de julho, domingo, o 18º do Tempo Comum. Iniciemos juntos, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos, reunidos neste domingo, neste mesmo amor de Cristo, vamos ouvir o Evangelho de hoje tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse 18º domingo do Tempo Comum nos leva a refletir. Quais são os valores que temos ou que buscamos ter em nossa vida? Ou melhor, o que nós consideramos como um valor na nossa vida? Será que aquilo que eu valorizo é realmente um valor diante de Deus? É importante para Deus? Ou será que é somente para mim? Há uma passagem no Evangelho de Mateus que diz: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma passagem bem conhecida nossa. Ou seja, se o nosso tesouro são apenas os bens materiais que possuímos, aí estará o nosso coração. Viveremos preocupados com eles e não teremos tempo para Deus e para os nossos irmãos e irmãs, porque nós só teremos olhos para aquilo que consideramos ser importante, ser um valor para nós. Mas pelo contrário, se o nosso tesouro são as coisas de Deus, estes sim são eternos e nos dão uma garantia da vida eterna. Pois quem pensa em ganhar a sua vida, ajuntando os bens materiais, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa das coisas de Deus, a salvará. E também nós sempre ouvimos dizer que as pessoas felizes são mais ricas. Mas não é bem assim, pois, como diz o ditado popular, dinheiro não traz felicidade, e não traz mesmo. Ele é necessário para termos uma melhor qualidade de vida, e Deus não nos condena por querer isso para nós. O grande problema é que quando Ele nos escraviza, passamos a tê-lo como o bem mais precioso, o mais importante, e a vida assim vai ficando sem sentido, pois aqueles que não conseguem, ter esse dinheiro, esta vida boa, ser ricos, ou como muitos dizem, prósperos, vivem frustrados. E os que têm, sentem que lhes falta algo,
que o dinheiro não pôde lhes dar. Na primeira leitura deste domingo, tirada do livro do Eclesiastes, nos mostra que gastar a vida apenas pensando em ajuntar dinheiro, bens, é um dos grandes erros do ser humano, pois ao morrer nós nada levamos, e outros que não fizeram nada herdarão aquilo que juntamos. Por isso, nossos bens não podem nos escravizar, eles não podem nos distanciar de Deus e das pessoas, pois se assim for, a nossa vida não passa de vaidade. Assim também diz o Salmo 89, do pó viemos e para o pó voltaremos. Dessa vida, nada se leva a não ser o bem que nós fazemos. Já Paulo, na segunda leitura, nos alerta para nos esforçarmos para buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas. No evangelho que ouvimos, alguém no meio da multidão, onde Jesus se encontrava, pregando a palavra, pede que Jesus interceda em seu favor numa briga, numa discussão por causa de uma herança entre dois irmãos. Não sabemos se Jesus interferiu ou não, mas ele deu uma grande lição que serve para nós todos. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E ainda Jesus aproveita para nos fazer um alerta. Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, pois pessoas gananciosas só pensam em si mesmas, não se importam com os outros. E para confirmar isso que Jesus nos fala, ele nos conta essa parábola deste homem rico que produziu grande colheita, mas em que em nenhum momento pensou naqueles que trabalhavam com ele, nas suas terras, não pensou em dividir, não pensou em partilhar aquilo que estava sobrando. Ele pensou apenas em si mesmo e teve a ideia de derrubar os seus celeiros antigos e construir maiores para guardar a sua safra e os seus bens. Mas o que aconteceu? Deus o chama de louco, porque ele não sabia que ele ia morrer naquela mesma noite. Não ia levar nada com ele. Nada daquilo que ele acumulou, ele ia levar consigo. Voltaria para o pó como qualquer outra pessoa. Com a diferença de que, diante de Deus, ele era a pessoa mais pobre e miserável, porque a sua vida consistia nos seus bens, nos bens terrenos deste mundo. Não almejou os bens eternos. Viveu na riqueza mundana, mas morreu na miséria e na pobreza diante de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, neste domingo, vamos refletir. Acontece que aquelas pessoas que ajuntam dinheiro, riquezas para si mesmo e não pensam nos outros, eles se vão desta vida pobres, e não são considerados ricos diante de Deus. Que nós possamos, sim, viver este mundo, não escravizados pelo poder, pelo dinheiro. Claro que devemos sim buscar cada dia mais um conforto melhor para nós e nossas famílias, mas que estes não sejam meios para nos prender a este mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos e cidadãs do céu. Este é o nosso destino. Mas caberá a cada um de nós refletir na nossa vida o que ando buscando, como prioridade, como um valor na minha vida. Os bens terrenos que passam ou os bens eternos de Deus que nunca passam. E são esses que nós levaremos junto de nós no encontro com o Pai, no fim dos nossos dias, no seu reino. Que hoje nós possamos rezar pedindo a Deus a conversão sincera do nosso coração, da nossa vida, e pedir que Ele não nos deixe ser escravizadas pelo dinheiro, pelo poder ou por qualquer outro falso bem deste mundo. E assim como São Francisco de Assis, vivamos desapegados das coisas mundanas, para sermos livres para amar e servir a Deus na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Em louvor de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar
e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, uma abençoada semana, fique com Deus, paz e bem.